Bem-vindos ao episódio 12 da série Quem é Deus? Os atributos de Deus. Hoje vamos falar do favor que não merecemos. Deus é gracioso. Sabe, graça é uma daquelas palavras que a gente ouve o tempo todo, né? Mas o que ela significa de verdade? Porque, olha, é muito fácil a gente cair em dois extremos. Ou a gente vive naquela pressão, naquela angústia de que precisa, de alguma forma, merecer o amor de Deus, sabe? Fazer por onde. Ou então a gente vai para o outro lado, usa o amor de Deus como um passe livre para fazer o que quiser, sem nenhuma mudança de verdade na vida. A verdade é que esses dois caminhos, eles vêm de um grande mal-entendido do que a Bíblia chama de graça. E isso já nos joga direto numa tensão, né? Pensa bem, a gente já falou aqui que Deus é justo, perfeitamente justo. Então, como é que ele pode ser gracioso com pecadores? Como ele pode simplesmente perdoar quem errou? Uma coisa não anula a outra? Será que a graça cancela a justiça? A resposta para isso, gente, é uau! É surpreendente e muito, mas muito mais profunda do que um simples deixa pra... Porque a graça, como a gente vai entender aqui, não é um passe livre para pecar. E também não é uma moedinha que a gente usa para tentar comprar o favor de Deus. Não, é algo completamente diferente. É aquela notícia que, ao mesmo tempo, esmaga o nosso orgulho e nos liberta da culpa. É a única solução de verdade para aquele dilema de passar a vida inteira tentando ser bom o suficiente. Então vamos lá, direto ao ponto. O que é graça na sua essência? É favor e merecido. Simples assim. É Deus nos dando um bem que a gente não merece. E olha só como isso muda tudo. O foco não está mais no que a gente fez ou no que a gente pode fazer. A fonte da graça é o caráter de Deus. Ele é bom não porque nós somos dignos, mas porque Ele é bom. Ponto final. Para ficar ainda mais claro, pensa na diferença entre um salário e um presente. Se a gente trabalha o mês inteiro e recebe um pagamento, isso não é um presente, é? É um salário, é o que nos devem. Agora, se a gente recebe algo incrível, de valor imenso, sem ter feito absolutamente nada para merecer, isso sim é graça. É um presente, puro e simples. E é por isso que essa passagem de Efésios é tão demolidora para o nosso orgulho. Escuta só. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação não é um troféu que a gente conquista com o nosso esforço. É um presente que a gente recebe. A iniciativa, o plano, a execução, tudo, absolutamente tudo, vem de Deus. Certo. E para a gente aprofundar ainda mais o que é graça, tem um ponto-chave. Não confundir com outra palavra muito parecida, que é misericórdia. Elas são tipo primas, andam sempre juntas, mas não são a mesma coisa. É uma diferença pequena, mas que, nossa, faz toda a diferença. Pensa assim, misericórdia é Deus não nos dar o que a gente merece. A gente merecia o castigo, a consequência do erro, e Ele, por compaixão, retira essa punição. Isso é misericórdia. Agora a graça vai um passo além. É Deus nos dar o que a gente com certeza não merece. Ele não só tira o castigo, como nos dá a bênção, o favor, a filiação. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. A misericórdia nos livra do inferno, mas é a graça que nos dá o céu. E o mais incrível é que isso não é uma contradição no caráter de Deus. Muito pelo contrário. Olha só o que o próprio Deus fala sobre si mesmo para Moisés, lá em Êxodo. Deus misericordioso e gracioso, longânimo e grande em benignidade e verdade. Viu só? Misericórdia, graça, justiça, verdade não são coisas que brigam entre si. Elas fluem de um único caráter, que é perfeito e completo. O que nos traz de volta para aquela pergunta do começo, lembra? Ok, se Deus é justo, como é que Ele simplesmente perdoa e ainda por cima abençoa quem é culpado? A resposta está num detalhe que a gente muitas vezes esquece. A graça tem um custo altíssimo. Lá em Romanos, o texto diz que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra, gratuitamente, é a chave. Para nós, não custou nada, foi de graça, um presente. Mas, espera aí, isso não quer dizer que a graça foi barata, de jeito nenhum. Significa que outra pessoa pagou a conta. E a pergunta que fica é, quem pagou? E aqui, gente, a gente chega no coração de tudo. A graça não foi barata, ela custou tudo, foi a coisa mais cara que já existiu. Só que a conta não veio para nós. O custo foi total para Deus. Foi pago com a vida do seu próprio Filho, Jesus. É por isso que a cruz é o ponto de encontro de tudo. É ali,
naquele momento, que a justiça perfeita de Deus e a sua graça infinita se abraçam. Na cruz, o pecado recebeu a punição exata que merecia. A justiça foi cumprida, só que foi cumprida em Cristo. E é exatamente por isso, porque a dívida foi paga, que Deus pode ser ao mesmo tempo perfeitamente justo e aquele que justifica quem tem fé em Jesus. Ele estende a graça sem abrir mão de 1 milímetro da sua santidade. É simplesmente genial. E essa graça de Deus se manifesta no mundo basicamente de duas formas. Os teólogos costumam chamar de graça comum e graça salvadora. Vamos entender a diferença. A graça comum, como o nome já diz, é para todo mundo. É a bondade de Deus que sustenta a criação. Sabe, o sol que nasce para justos e injustos, a chuva que cai, a beleza de uma paisagem, a alegria de uma refeição, os talentos que as pessoas têm, tudo isso é graça comum. Agora, a graça salvadora, essa é específica. Ela é direcionada para a redenção. É o ato de Deus que perdoa os nossos pecados, que nos dá uma vida nova e nos reconcilia com Ele. E isso acontece só por meio de Cristo. E esse verso em Tito deixa isso bem amarradinho. Olha só. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Ou seja, não tem a ver com a gente ser bonzinho, não tem nada a ver com o nosso mérito. A salvação vem da misericórdia dele. Fim de papo. Ok, mas a graça não é só uma teoria bonita, né? Não é só um conceito para a gente entender. É uma força, é uma realidade que transforma a gente de dentro para fora. Se a graça de Deus nos alcançou de verdade, é impossível que a nossa vida continue a mesma. E entender isso nos livra de umas armadilhas bem perigosas. A primeira é o legalismo, aquela ideia de que, com as nossas boas obras, a gente pode comprar a aceitação de Deus. A segunda é o extremo oposto, a tal da graça barata. Usar o perdão como uma licença para pecar, sem arrependimento. E tem também o sentimentalismo, que é querer a parte boa da graça, o amor, mas sem a cruz, sem a justiça, sem a transformação. A graça de verdade, ela nos liberta de tudo isso. Então, na prática, o que a graça faz na nossa vida? Bem, ela pega a nossa culpa e troca por descanso. Ela pega o nosso orgulho e transforma em humildade. Ela pega aquele cansaço de tentar e nunca ser bom o suficiente e troca por sustento, pela força que vem dele. E por fim, ela nos move para uma vida de santidade. Mas atenção, não para conseguir a salvação, mas como uma resposta de um coração que está transbordando de gratidão por já ter sido salvo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir, né? Como tem sido a nossa caminhada? Tem sido uma tentativa constante de comprar o favor de Deus, de pagar uma dívida com boas obras, com rituais, ou tem sido uma jornada de aprender a receber de mãos abertas o presente que Cristo já conquistou, aprendendo a descansar e a viver na liberdade que Ele nos dá? No episódio 13, vamos ver que Deus nunca quebra uma promessa. Deus é fiel.